Nós estamos desde as 4h30 da tarde, mostrando com exclusividade direto do helicóptero Giro, o helicópterozinho do povo. É o Brasil Combate, é o Brasil com a Record. Num dia especial aqui da Record, estreia da Fazenda às 10h30 da noite. A pré-estreia já foi um sucesso. Adriane Galisteu está deslumbrante, os participantes enlouquecidos. O povo no paiol já está dando pano para manga. Não perca hoje, às 10h30 da noite, a estreia da Fazenda. Nesse momento, a gente observa o deslocamento de diversas viaturas da Romu. Nildo teria sequestrado a pequena Graziella. Família de Graziella é chamada na delegacia. Eu tenho o Bernardo ou não? Nós estamos levantando agora, o delegado já tinha indícios de suspeita de assassinato de criança no passado, quando esse menino ainda era menor de idade, e abuso sexual. Então é o tipo de gente que está na rua. Conseguiu, Bernardo, mais informação? Que passado sujo é esse que foi descoberto pela mãe da Graziella? Essa mobilização que está acontecendo, força da Polícia Civil junto com a GCM, é fundamental para garantir a segurança e tranquilidade do povo de Carapicuíba e também região limítrofe. Pois não, Bernardo? Bate, esse foi um crime que chocou aqui a região no interior de São Paulo. Aconteceu em São Roque. O delegado ainda está aguardando o envio desses arquivos aí lá da antiga FEBEM para saber exatamente, os detalhes desse caso. A gente sabe que é um caso que os pais dessas crianças também até preferem muitas vezes esquecer, não tocar no assunto, pois foi algo muito traumático, mas que chocou realmente os moradores aqui dessa região onde nós estamos. O que o delegado conseguiu adiantar é que foi no fim da década de 90, seria no ano de 98, inclusive pela idade do agressor, do Josenildo. Ele teria 16 anos, isso foi algo também confirmado pela família. Ele cumpriu 3 anos internado na Fundação Casa e saiu, pois a idade dele limite obrigava isso, se não pela condenação quando adulto. Se fosse adulto, ele pegaria, décadas de cadeia, o que não aconteceu. Aí ele foi posto em liberdade, ele praticou esse crime também com 2 amigos adolescentes, eles também foram internados na época e depois colocados em liberdade. E o Josenildo voltou a praticar esses crimes sexuais contra 2 mulheres, pelo que sabemos, nas cidades de Barueri e Itapevi, municípios da mesma região onde estamos, também bem próximo a São Roque. E também agora vai constar contra ele esse abuso de vulnerável, essa menina de 11 anos de idade, essa caçada que a polícia vai tentar. Esse é um outro caso aqui que vai entrar na delegacia, que é um procurado da Justiça, seria por cárcere privado, inclusive, Bate, pelo que os guardas municipais de Jandira comentaram. É um mandado expedido desde 2020, então estava há 3 anos sendo procurado e agora foi encontrado pela Guarda Municipal, que está apresentando esse rapaz aqui na delegacia de Jandira. Mas voltando ao Josenildo, a polícia traçando esse perfil que ficou muito claro. O delegado mesmo falou, é um maníaco sexual que ataca mulheres, crianças e é um homicida, é um assassino, pois lá, quando ele tinha 16 anos, ao lado dos amigos, ele, além de abusar das crianças, ele matou, ajudou a matar 3 dessas crianças que foram levadas para uma área de cachoeira, uma área de natureza, uma área belíssima, onde aconteceu esse crime tão trágico e que marcou tanto aqui a região, Bate. Bernardo, a pergunta que eu mais estou recebendo aqui no Instagram, eu acho uma pergunta fundamental. Ele está armado ou não está armado? Só a pequenininha, a Graziella, pode responder isso agora para a polícia. Ela foi ouvida há pouco. Ele está com algum tipo de faca, ele intimidou a menina de alguma forma, ele está com alguma arma de fogo, ele está intocado no meio da mata, nesse momento aqui em São Paulo. Então, para a gente saber a dimensão, desse problema, ele se armou de alguma forma. O que nós temos de informação? O delegado já compartilhou esse detalhe para a gente, Bernardo? Nós já sabemos sim, viu, Bate? Até o momento em que ele estava em poder da Graziella, com ela sequestrada, ele estava com um canivete.
que ficava ameaçando a adolescente a todo tempo, inclusive quando andava de bicicleta, uma mão na bicicleta e a outra com o canivete apontado para a barriga dela, para que ela não tentasse fugir da garupa. Olha o medo que ela passou, né, Bate? E o perigo também, com o canivete apontado para ela e ele ainda circulando e pedalando. E agora a polícia está tentando entender se ele está ainda com a faca ou não, pois depois que ela foi libertada por esse motociclista, que reconheceu os dois em uma rodovia, passando ainda na bicicleta, ele que é telespectador do Cidade Alerta, e depois da exibição da reportagem ontem, ele ficou sabendo do caso, reconheceu o agressor e também a adolescente, acabou ligando para a polícia assim que conseguiu tirar ela do Josenildo e ele fugiu com a bicicleta. E o Josenildo, ele foi também flagrado por moradores de uma comunidade em Carapicuíba, que já sabendo do caso, não deixaram ele escapar. Tentaram agarrá-lo, pegaram uma blusa dele, inclusive. Ele teria sido agredido por alguns moradores até a chegada da polícia, mas ele conseguiu fugir. Não se sabe se ele ainda está armado com esse canivete ou não. O que a gente entende de pessoas que costumam se esconder e frequentar a mata é que algum tipo de faca, de canivete, sempre está presente, pois elas precisam para abrir a mata ou para algum alimento ou para fazer algum tipo de acampamento, inclusive. Então ele estaria com esse canivete, é com essa informação que a polícia trabalha nesse momento, até para a segurança dos policiais que estão fazendo esse cerco ao Josenildo, Bate. Percival de Souza, o caso ganha agora um contorno de gravidade. A gente não está falando de um cara que está só com as próprias mãos ali, escalando árvore, tirando os galhos do meio do caminho, cavando buracos para se esconder. É um homem que está com canivete na mão, canivete esse utilizado para ameaçar a pequenininha Graziella e fazer com que as outras pessoas não se aproximassem dele. O caso ganha gravidade, ele está disposto para o combate, Percival. Pois é, Bate, ele está com esse canivete, é muito difícil que ele tenha se livrado, jogado fora esse canivete, e há uma convicção, o Nildo precisa se alimentar, ele não vai ficar o tempo todo lá sem ingerir nenhum tipo de alimento, isso é impossível. A água pode ser que ele obtenha, mas a alimentação está difícil. Agora, outro detalhe muito importante nisso tudo, Bate. Ele preparou com tanta antecedência o local para onde levaria a menina Graziella, que lá havia uma cadeira onde Graziella, aliás, ficou amarrada. Como que ele levou essa cadeira para lá? Alguém não teria visto isso aí? É estranho alguém entrar numa mata, Bate, carregando uma cadeira. A polícia também busca isso. Se alguém viu, presenciou essa cena, algo bastante estranho. Mas são dois detalhes importantes. O canivete, que ele usava para intimidar a Graziella, e a cadeira. Para onde foi parar essa cadeira? Ele retirou a cadeira no lugar, levou para um outro ponto. E essa corda para amarrar a menina Graziella, tudo isso faz parte das buscas para localizar o Nildo e esclarecer o caso minuciosamente, Bate. E a gente fica num momento ainda mais desafiador, porque você não sabe o que está passando na cabeça de um sujeito como esse. Se esse rapaz tiver todo esse histórico criminoso mesmo sujo, está sendo procurado pelo rapto da pequena Graziella, um rapaz que tem nas costas aí dúvida se ele matou criança no passado. Enfim, será que ele está numa saga para se vingar de alguém? A história dele foi descoberta depois do sequestro da pequena Graziella. A mãe, que foi teve um tato para descobrir o caso, praticamente foi uma investigadora ali. Felizmente teve a filha de volta, mas podia ter evitado esse transtorno ao colocar esse maluco dentro de casa. O Bernardo Armani, não seria plausível, não seria bem-vindo agora levar essa família, colocar num talvez programa de proteção à testemunha, colocar em algum abrigo até que ele seja preso? Todos ali daquela região estão assustados, as pessoas estão me mandando imagem aqui de monte. Está chegando centenas de mensagens a cada 10 minutos no meu Instagram,
de povo de Barueri, Carapicuíba, que está com medo desse maluco solto. Mas e se o foco dele for se vingar da mãe da Graziella, que foi a pessoa que descobriu o segredo dele, o passado dele? Eu fico muito preocupado, né? Fico feliz que a Grazi tenha voltado para a família, esteja com o carinho da família, mas fico extremamente preocupado com a atitude desse homem. Eles são vingativos e geralmente eles voltam para o local do crime. Esse tipo de gente, se realmente for maníaco, como o delegado suspeita, eles têm prazer, inclusive, de acompanhar o noticiário, eles têm o prazer de acompanhar o desespero das famílias em busca de notícias pelos seus queridos, eles têm prazer de acompanhar o sofrimento das pessoas que tiveram a vida ceifada por eles têm o prazer de perceber toda a movimentação policial que acontece agora para tentar caçá-lo. Então, Bernardo Armani, será que essa família vai ter algo ofertado, uma proteção ofertada? Eu acho que vale a pena a gente questionar isso para a Secretaria de Segurança, né? Acho que seria de bom grado, de bom tom. Pois é, Bate, o que sabemos é que a família está abrigada nesses dias em uma outra cidade, não em Jandira, na casa de parentes, inclusive. Não sei se o Josenildo tem conhecimento desse endereço. Ele ficou próximo da dona Edna, a mãe da Graziella, por apenas um mês. Mas nesse mês ele já conseguiu conquistar as filhas, conquistá-la, inclusive, se mostrar uma boa pessoa. Então, não sei se ele chegou a visitar esse local e conhecer esses outros parentes. Vamos tentar confirmar essa informação daqui a pouco e até saber se elas podem ser transferidas para algum local mais seguro, de nenhum conhecimento desse criminoso, desse maníaco, o Josenildo. E cada vez ficou mais claro para a dona Edna, para a investigação, que esse curto período de um mês foi o tempo que ele precisou apenas para ganhar a confiança da dona Edna, para envolvê-la em um romance e convidá-la para morar com ele, inclusive trazendo as duas filhas adolescentes e o filho pequeno, o filho menor de 1 ano de idade, e aí sim colocar em prática esse plano, que talvez todo o tempo fosse esse: raptar uma das garotas e praticar o crime sexual contra ela, Bate. Telespectador viu aqui no Cidade Alerta, reconheceu o cara, denunciou para a polícia, pelo que você e o delegado contaram. Qual seria o próximo passo, de acordo com a polícia? Matar a menina, o Bernardo Armani? O delegado acredita que esse poderia ser o desfecho do caso, não fosse ele ser reconhecido antes? Bate, esse foi um temor que circulou aqui pela investigação, pela própria família também, né? Aquela angústia sem saber onde estava a menina, onde eles estavam, o que ele estava fazendo com a Graziella, pois ele teria sido visto, segundo a investigação, sozinho. Então ontem ele teria sido visto 2 vezes sozinho. Onde está a menina? Será que ela ainda estava com vida? Esse foi um temor enorme, viu, Bate? E hoje esse temor ainda se confirmou depois que ela foi libertada dele. Ele já estava em segurança, já estava no hospital, pela própria família. Pois o relato da Graziella é que eles estavam indo de bicicleta para um local que ela não sabia onde era, um local também distante por uma rodovia entre São Roque e Itapevi, ela com um canivete apontado para a barriga dela, e a família estava pensando: será que ele ia matá-la? Será que estava levando para outro local? Por qual motivo? Então esse foi um pensamento, olha, que deixou a família extremamente temerosa, mas também sabendo que agora ela estava em segurança até o momento, nos braços da mãe, um reencontro emocionado, e aos poucos ela foi revelando todo esse sofrimento que passou nos dias de sábado, domingo, segunda-feira, até hoje de manhã ela ser libertada, Bate. A polícia está nesse momento em paralelo tentando descobrir como que o Nildo agiu em outras situações. Né? Se ele tem mais experiência com mato do que se imagina. O delegado já fez uma descoberta de ouro. O cara gosta de acampar. Então, uma pessoa que gosta de acampar, pode deixar a divisão de 3 sempre, por favor, tá? Se o cara gosta de acampar, é um cara que tem habilidade para lidar com animais no meio do caminho, para lidar com pedra, para lidar com cachoeira, para lidar com rio.
ele sabe, né, provavelmente a questão das pegadas, como é que faz para voltar para o local, como é que faz para não se perder na trilha. Vendo as imagens do helicóptero, é ali que parece um deserto num determinado ponto de terra e no outro uma mata muito densa, uma mata muito fechada, onde há muros também que cercam de propriedades privadas. A hipótese que a polícia tem é que ele teria cavado um buraco na área, né? Um policial me contou que ele teria cavado um buraco na área, esperou anoitecer, para aí ao anoitecer ele se deslocar de um ponto para o outro. O fundamental diante disso, Percival, é que o cerco no local não acabe, porque se acabar, ele pode ou se locomover de um ponto para o outro, realmente no meio da mata, para buscar alimento, para buscar água, ou então ele pode fugir do perímetro e colocar em risco outra região que nem sabe da presença dele lá. Pelo menos o povo de Carapicuíba já sabe com quem está lidando. O problema é quando você não sabe que teu inimigo está tão por perto, Percival. Por tudo isso, é que essa informação que você deu agora, de que ele cavou um buraco, esse buraco pode levantar, e já levanta a hipótese de estar na cabeça do Nildo a ideia de matar a Graziella e enterrá-la nesse buraco. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que ele abandonasse a Graziella lá no mato, amarrada numa cadeira, e ela morresse de inanição. Repito, inanição. Por quê? Todos esses dias, Obate, ela ficou sem receber alimento algum. Nada, absolutamente nada, nem comida e nem água. Então, o resultado disso, se o tempo passasse mais ainda, poderia ser fatal com a Graziella. Então, tudo isso foi aventado. Inclusive, o detalhe, Obate, ele conseguiu, o Nildo, ficar sob o mesmo teto que Graziella por cerca de um mês, cerca de 30 dias. Ele ficou naquela casa. Ele conhecia os hábitos e conseguiu convencê-la a acompanhá-lo para comprar um bolo, história que nunca existiu. Você veja assim, como uma coisa puxa a outra. O que eu acabo de dizer são coisas que poderiam ter acontecido se Graziella não tivesse sido descoberta a tempo, Bate. Sabe o que pode ser mais grave ainda? Quantas outras vítimas ele pode ter feito nesse meio tempo aí em que ficou se disfarçando de bom moço para essas famílias?